Você conhece a lenda dos profetas de Congonhas? A história começa no coração das Minas Gerais, onde as 12 esculturas de Pedro Sábio, moldadas pelas mãos cansadas e doentes de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, vigiam o adro do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Dizem os antigos moradores da cidade que, quando a neblina densa das montanhas desce sobre a igreja e o silêncio da madrugada engole o som dos grilos, os profetas não permanecem imóveis. A lenda urbana sussurra que eles formam um labirinto espiritual e físico, alterando suas posições, trocando olhares de pedra e até mesmo descendo de seus pedestais para caminhar entre os vivos que ousam desafiar o toque de recolher da fé. Mateus era um fotógrafo paulistano cético por natureza e movido por uma curiosidade técnica que beirava a obsessão. Ele viajou até Congonhas não para rezar ou admirar a arte sacra, mas para desmascarar o que chamava de delírio coletivo mineiro. Equipado com tripés, câmeras de alta sensibilidade e sensores de movimento, ele se instalou em uma pousada próxima ao santuário. Ouvindo com um sorriso de canto de boca as advertências da dona Zezé, a proprietária que lhe servia um café forte com pão de queijo, ela dizia, com os olhos miúdos e sérios, que a pedra sabal guardava o espírito de quem a esculpiu e que o mestre Aleijadinho tinha o poder de dar vida ao que o tempo tentava petrificar. Na primeira noite, o céu estava limpo e Mateus posicionou suas lentes estrategicamente para capturar qualquer milímetro de variação. Nas estátuas de Joel, Jonas e Amós, ele passou horas monitorando as telas, mas nada aconteceu além do balanço das sombras das árvores. No entanto, ao revisar as fotos na manhã seguinte, algo o incomodou. O profeta Isaías, que deveria estar apontando seu pergaminho para o leste, parecia estar milimetricamente voltado para a escadaria principal. Mateus atribuiu a diferença a um erro de ângulo de sua própria câmera, ajustando o equipamento para a noite seguinte, com uma determinação renovada. O clima mudou drasticamente na segunda noite, com uma frente fria trazendo aquela névoa típica da região, que os locais chamam de russo. Mateus decidiu que não ficaria apenas observando de longe. Ele subiu ao adro com uma lanterna de mão e sua câmera principal. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de terra molhada e o odor metálico da pedra antiga. Ao se aproximar de Daniel, a maior das estátuas, ele sentiu um arrepio que não vinha do vento. O silêncio era tão absoluto que ele conseguia ouvir o próprio batimento cardíaco. Mas de repente um som de raspagem como pedra contra pedra ecoou por trás dele. Ele girou a lanterna rapidamente, mas apenas as sombras se moveram. Onde antes estava o profeta Jeremias, agora parecia haver um espaço vazio maior do que ele lembrava. Mateus caminhou em direção ao centro do adro, mas a neblina estava tão espessa que as luzes da cidade lá embaixo desapareceram completamente. Ele tentou retornar pelo caminho que veio, mas os pedestais pareciam ter mudado de lugar. Ele se viu cercado por silhuetas de pedra que pareciam mais altas e mais próximas do que durante o dia. A sensação de estar em um labirinto era real. Cada corredor entre as esculturas levava a um beco sem saída, onde um rosto de pedra o encarava com olhos sem pupilas. Isso é impossível, ele murmurou para si mesmo, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele apontou a lanterna para o chão, tentando seguir as marcas do calçamento, mas notou que as sombras projetadas pelas estátuas não batiam com a posição de sua luz. Era como se as sombras tivessem vontade própria. De repente ele ouviu um suspiro pesado, um som gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Ao levantar o feixe de luz, ele deu de cara com a estátua de Abdias. O profeta não estava mais no alto de seu posto. Ele estava no mesmo nível de Mateus, a apenas 2 metros de distância, com o braço estendido de uma forma que o fotógrafo não recordava em nenhuma foto oficial. O pânico finalmente se instalou. Mateus correu em direção ao que achava ser a saída, mas trombou com uma superfície fria e áspera. Ao tatear, percebeu que era o manto de Ezequiel. A estátua parecia morna ao toque, vibrando levemente como se um coração de rocha pulsasse lá dentro. Ele olhou para cima e viu o rosto da estátua se inclinar lentamente em sua direção. O som de pedra rangendo tornou-se ensurdecedor, e as 12 figuras pareciam estar fechando um círculo ao redor dele. Os pergaminhos de pedra que eles seguravam pareciam agora armas prontas para o julgamento de um intruso
que não respeitava o solo sagrado. Mateus gritou por socorro, mas sua voz foi abafada pela densidade da neblina. Ele tropeçou e caiu, perdendo sua lanterna, que rolou para longe, iluminando por um breve segundo a base de um pedestal vazio. No escuro quase total, ele sentiu a presença de algo vasto e antigo se movendo ao seu redor. Passos pesados e lentos faziam o chão vibrar. Ele se encolheu em posição fetal, fechando os olhos e rezando todas as orações que sua avó mineira lhe ensinara na infância e que ele havia esquecido. Por um momento, sentiu um toque gelado em seu ombro, uma mão pesada como uma montanha que o manteve pregado ao chão. Quando os primeiros raios de sol romperam a névoa na manhã seguinte, o sacristão da igreja encontrou Mateus desmaiado no centro do adro. O fotógrafo estava pálido, com o cabelo precocemente acinzentado e as mãos agarradas a um pequeno pedaço de Pedro Sabeu, que não pertencia a nenhuma parte visível das esculturas. Ao acordar, ele não disse uma palavra. Ele apenas olhou para os 12 profetas, que estavam perfeitamente alinhados em seus lugares originais, com suas expressões imperturbáveis e estáticas, sob a luz do dia. Mateus foi embora de Congonhas naquela mesma tarde, deixando para trás seu equipamento caro e suas fotos. Dona Zezé, ao limpar o quarto do rapaz, encontrou o sensor de movimento que ele havia instalado na noite anterior. Ao conectar o dispositivo em seu pequeno computador de mesa, a última imagem capturada antes da bateria acabar mostrava um borrão cinzento atravessando a lente com o formato nítido de um pé esculpido em pedra levantando poeira do chão histórico. Até hoje quem visita o Santuário de Matozinhos jura que se você contar os profetas antes da neblina e depois que ela passa, o número é sempre o mesmo, mas a alma que eles transmitem parece ter acabado de retornar de uma longa caminhada.